Bom dia. Fôlego e coração preparados. Daqui a pouquinho, às 9 horas, será dada a largada para a terceira Maratona Internacional de São Paulo. 42 quilômetros, 195 metros de percurso pelas ruas da capital. Feras que vêm de todos os continentes, dispostos a tudo ou nada. Ou um desafio interior a vencer, estampado em cada rosto anônimo. No meio de tanta gente, cada passo é uma vitória. Do grupo que amanhece nos parques, acertando o fôlego para encarar a maratona, antes mesmo de encarar o dia a dia, está a história do fisiologista Edgar Freire. Aos 66 anos, depois de passar quase a metade da vida parado, voltou a correr há 2 anos e já tem uma façanha no currículo. Completou a maratona de Nova York em menos de 4 horas no ano passado. O atendente de caixa Edmilson saiu de Feira de Santana, na Bahia, para desafiar as ruas de São Paulo. No trabalho, percorre 5.000 metros durante 8 horas e mais 20 quilômetros na rotina diária de treinamento. A Maratona de São Paulo pode ser o grande passo na carreira de Edmilson, que quer um lugar no pódio ao lado de grandes nomes do atletismo. Na maratona não existe recorde por causa das diferenças de percurso, clima, vento e outros fatores que dependem do local onde é realizada a prova. No ano passado, quando mais de 6.000 corredores fizeram a festa pelas ruas de São Paulo, o marroquino Charan El Mahat deixou o nome na história da maratona com o tempo de 2 horas, 15 minutos e 21 segundos. Na prova feminina, Janete Mayal levou o Brasil ao primeiro lugar com a marca de 2 horas, 41 minutos e 40 segundos. E teve medalha até para um maratonista muito especial. Gilvano da Cruz terminou a prova em pouco mais de 6 horas e levou para casa um troféu com o sugestivo nome de Os Últimos Serão os Primeiros. Não importa chegar entre os primeiros, mas terminar a prova. Este é o espírito de pessoas como o senhor Romeu Guilherme Raimundo, o mais velho inscrito na maratona. E Lígia Carvalho, maratonista que tem uma grande vitória no currículo e daqui a pouquinho vai contar pra gente. Também conosco aqui no estúdio do Globo Comunidade, o organizador e diretor-geral da maratona, Ricardo Gomes, e ainda o técnico de atletismo, Luiz Eduardo Tavares. E nós vamos começar conhecendo a história da Lígia, que teve que vencer aí, né, Lígia, limites físicos para estar hoje participando de uma maratona. Sérios, limites físicos muito sérios, mas eu estou profundamente emocionada, porque daqui a pouco eu vou estar vestindo o meu tênis, a minha roupa de corrida e vou participar de mais uma maratona de São Paulo, que para mim, a maratona de São Paulo é uma festa, é uma grande celebração. E eu celebro cada vez que eu corro uma maratona a minha recuperação física, minha condição de estar vivendo novamente uma vida praticamente normal. E parte disso eu devo às minhas corridas, aos meus treinos e às maratonas que eu... começou a correr para se recuperar. Exatamente. A minha, vamos dizer assim, a minha indicação para correr veio de um médico que me acompanhava depois de um acidente gravíssimo que eu sofri, onde eu fraturei a coluna cervical e o crânio. Então, em função desse acidente, dessas fraturas, eu fiquei 1 ano com o lado direito completamente paralisado. Até hoje eu tenho uma sequela que é definitiva. Eu tenho o braço e a mão direita completamente paralisados. Eu desenvolvi nesses anos todos a condição de movimentá-los, de integrá-los ao meu gestual, comandando com a visão. Se eu não vejo, eu não sei que eu os tenho. Mas vendo, eu consigo fazer algumas coisas. E em função desse aprendizado, eu fui capaz de começar a correr por indicação médica, que exatamente a corrida, segundo o meu médico, ela poderia fazer com que meu corpo começasse a trabalhar melhor, o meu organismo, a minha musculatura, se aquecendo, eu fosse tendo um ganho dessa musculatura, onde eu poderia superar a dor, eu poderia superar a falta de equilíbrio, que eu tinha que controlar com medicação.
Então, a corrida, ela começou a estabilizar a minha condição. Agora começou menor, né? Com percursos menores, né? Houve uma certa superação sua e um exagero, e logo para a maratona, Lígia. Não, ocorre o seguinte, primeiro eu tive que reaprender a andar, né? A primeira condição foi exatamente essa, reaprender a andar. Então, é lógico, existiu todo um progresso, uma evolução nessa condição. Então, eu tive que reaprender a andar, primeiro em linha reta, né? Depois eu tive que aprender a subir degraus, depois eu tive que aprender a subir rampas. E aí, quando eu conseguia já andar, eu fui tentando melhorar essa condição de caminhada. E a partir daí, eu corria 50 metros, andava 50 metros. O início foi todo esse. Aí eu fui conseguindo correr um pouquinho mais, até que a primeira vez eu consegui correr 3.000 metros. Tá bom, daqui a pouco a gente vai falar então das suas experiências em maratonas. Vamos saber do senhor Romeu, como é que foi o processo aí de começo disso? O senhor que está com 74 anos, é o corredor mais velho. Por que começou a correr, senhor Romeu? Esporte eu sempre pratiquei. Agora, quando eu era jovem, meu esporte predileto era ir a Santos e voltar no mesmo dia, 3 vezes por semana de bicicleta Philips. E passei. Subia toda a serra, levava uma corrente nas costas, que arrebentava às vezes, né? Então, quando eu era jovem, fazia isso. Depois vem o trabalho, a responsabilidade, exército, aquela coisa toda. Aí eu estava fazendo halterofilismo. Mas eu resolvi, então, a começar a correr, viu? Mas eu não havia corrido nada. Não entendo, até hoje eu não entendo nada de corrida, viu? Eu aprendi olhando os outros como correm e tal, né? E o importante é o seguinte, a única coisa que eu aprendi é o seguinte, que você precisa ter perna, coração, né? Cabeça, né? E pulmão. Então, a única coisa que eu sinto naturalmente é a perna. Porque tem um pé quebrado, né? Eu caí de um telhado. Então, quando começa a corrida, dói muito, né? Mas depois eu aprendi a suportar a dor também. Agora, depois do que ela disse aí, eu me sinto muito pequenininho. Que isso. Vou aproveitar e saber do Luiz. Corre aí meio por instinto o seu Romeu, né, Luiz? Agora, você que tem 100 maratonistas inscritos aí para essa prova, que tipo de treinamento você dá para eles? Quantas eles correm por semana? Como é que funciona? Bom, isso varia muito da faixa de idade de cada um, do potencial de cada atleta. Eu procuro respeitar sempre o limite de cada um, né? No caso do seu Romeu, eu tenho também um maratonista com a idade dele, então, que a carga está na faixa de 110 quilômetros por semana, né? Bem distribuídos. Então, o trabalho final de semana tem um trabalho de longo, né? O longão que a gente chama, e 2 vezes por semana, uma na terça, outra na quinta, trabalho de intervalado, né? Seriam os tiros, né? E os outros dias, trabalho de 12, 15 quilômetros. Ô, Ricardo, a gente sabe que a Lígia e o seu Romeu não vão ter problema nenhum com essa prova. Mas o que a organização preparou para atender os corredores? Os corredores vão encontrar uma completa infraestrutura, desde a chegada até a largada, com postos de água, postos de atendimento médico, com serviço de isotônicos e o percurso completamente fechado. Então, os atletas só precisam se preocupar em correr, mais nada. Agora, vocês costumam ter problema, né? Tem muita gente que vai despreparada, acha que não precisa treinar, chega na hora lá, passa mal. Mas as pessoas que acabam se sentindo mal porque acabam na saída tentando ganhar um tempo, achando que isso pode compensar a sair muito mais forte, eles acabam sentindo o peso do esforço físico. Aí tem equipe médica para acalmar, voltar o ar, voltar a respiração, para poder continuar a corrida. Ô, Lígia, bom, depois dos 3 quilômetros, você pulou para percursos maiores. Você já correu quantas maratonas? Bom, eu com essa maratona que daqui a pouco eu vou estar largando aí, eu vou estar fazendo 8 maratonas no meu currículo. Maravilha, hein? Vou ter a 8ª maratona no meu currículo. Mas eu quero deixar uma colocação aqui, assim, bem clara. As maratonas de São Paulo, para mim, elas são importantíssimas. São uma grande festa. Porque quando eu comecei a correr, a minha primeira maratona eu fiz em 1986. E eu fiz em Santos, em condições muito precárias. Então eu sempre me ressenti de que em São Paulo, na minha cidade que eu amo, não tivesse uma maratona com respeito ao atleta naquela época.
Então eu fui correr em Nova York. Eu corri 3 anos consecutivos em Nova York. E sempre com essa pontinha de mágoa de não ter uma maratona em São Paulo onde eu pudesse correr, onde eu pudesse correr com a minha família, os meus amigos me aplaudindo, porque para um atleta anônimo como nós, a grande massa dos maratonistas que faz a festa de uma maratona, nós precisamos do calor, do afeto, né? Dos amigos, da família, que vão às ruas nos aplaudir, nos incentivar, para que a gente possa fazer a festa e concluir o nosso desafio. Porque a massa de maratonistas que faz a festa, que faz o espetáculo, realmente são pessoas anônimas que estão lá vencendo o seu desafio pessoal, que é completar a maratona. Alguns têm um desafio de completar a maratona num determinado tempo, outros somente completar a prova. Então, eu me sinto hoje profundamente feliz, respeitada como atleta, de poder correr uma maratona de São Paulo bem organizada, com todo esse aparato técnico que o Ricardo acabou de colocar. Inclusive, né, Ricardo, essa prova não é mais paulista nem mesmo nacional, né? Essa prova, na terceira edição, ela já ganhou o status de ser oficializada na Federação Internacional no calendário deles. Com isso, esse ano, agora, daqui a pouco, nós teremos representantes de 18 países correndo. Então, o crescimento dela está sendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E entre os atletas, Luiz, como é que você percebe a importância que eles dão a essa prova, o fato de já ter aqui pela terceira vez? Exato. A Maratona de São Paulo, inclusive, estava comentando com ele, eu já corri a Maratona de Nova York e estou percebendo que a Maratona de São Paulo está indo para o mesmo caminho de Nova York, a nível de organização, a nível de posto d'água, hidratante. Então eu acredito que dentro de alguns anos a Maratona de São Paulo realmente vai chegar ou até mesmo melhor do que a própria Maratona de Nova York, né? E os meus atletas, tanto é que inscrevi 100 atletas na prova, porque realmente eu sei que é uma das melhores maratonas a nível de Brasil, né? Que bom. A gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho. O Globo Comunidade faz agora um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. O Globo Comunidade está de volta hoje falando sobre a Maratona de São Paulo, que começa daqui a pouquinho às 9 horas. E conhecendo histórias de maratonistas que são exemplo de vida. O seu Romeu, por exemplo, estava querendo tirar uma dúvida aqui com o Luiz. O que o senhor estava querendo saber? Eu quero saber o que deve se usar na corrida. Água, algum alimento, alguma coisa. Como é que deve ser, Luiz? Você deve se hidratar, procurar se hidratar sempre durante a maratona. E durante a prova vai ter, não me engano, parece que vai ter posto d'água em 3 quilômetros. De 3 quilômetros encontra posto de água. Isso. Nem que você não esteja, nem que você não esteja com sede, nem que você tome 2, 3 golinhos d'água, tal, é fundamental para realmente procurar se hidratar muito bem durante a prova. Porque na primeira etapa que você já começa a sentir sede na prova, você já está na primeira etapa de desidratação. Daí até você se recuperar é muito difícil. Daí tem uma queda de performance muito grande. Daí o que acaba originando a cãibra, né? O senhor costuma comer durante a prova também, senhor? Acho balinha, assim, ó. Balinha? Uma balinha. Para não deixar a boca seca? Mas isso depende. Eu acho que cada maratonista tem um hábito. Ele cria uma rotina para a prova dele. Eu, por exemplo, não gosto de comer absolutamente nada. Eu só gosto de beber pequenos, mas muito pequenos goles de água, para não me desidratar. Porque qualquer coisa que eu coma no percurso acaba provocando um certo enjoo, um mal-estar. Então eu prefiro me alimentar muito bem nos dias que antecedem a prova, com uma carga bem dosada de carboidrato, né? Muita massa, e na prova, no dia da prova, realmente tomar um café da manhã também, privilegiando um carboidrato, e nada fora do hábito, né? Tudo dentro do hábito. E no percurso, somente água. Mas isso varia, viu, de maratonista para maratonista. Pessoa para pessoa. Mas se quiser comer, tem o que, Ricardo? Tem fruta, tem alguma coisa no percurso ou só isotônicos? Se tem isotônicos, a gente vai ter na metade da prova
um posto com frutas secas. Mas o senhor avalia o seu próprio organismo com essas corridas e tudo? Sim. Não, a verdade é o seguinte, meu problema é só perna por falta de tempo de treinamento, né? Que eu comecei a treinar muito tarde a corrida, né? Mas quem corre vive mais. Nem tem dúvida, viu? Nem tem dúvida. Portanto, é verdade que eu falei, eu posso correr 6 horas em seguida e não sinto nada, viu? Eu acho que o mais importante é a vontade, a força de vontade de você querer começar a correr, né? Tanto é que tem muitos idosos que eu vejo que aos 70 anos estão começando, iniciando a corrida. Então eu acho que não tem idade, basta você querer. Você querendo começar a treinar. Mas... Agora, não existem maratonistas muito jovens, né? Por quê? A prova é longa, exige muita concentração. É porque vale muito a experiência, uma bagagem dentro do atletismo. Não basta você iniciar no primeiro ano já querer fazer uma carga tão grande que é uma maratona, que é 42. Então, você tem que começar com etapas baixas, né? De provinhas de 5, 10 quilômetros, 21. Então, depois que você já tem uma certa bagagem de experiência como atleta, depois de 5, 6 anos, você já inicia dentro de uma maratona. E é justamente por esse motivo que a maioria, a média dos maratonistas está em torno de 30, 32 anos. Exato. E Agora vocês tem... dois aqui, vocês correm pensando no quê? O que passa pela cabeça durante 42 quilômetros ali? Esquece da vida, pensa na corrida ou pensa na vida? Como é que funciona? Passa o filminho da minha vida, assim. Eu, nos 42 quilômetros, 195 metros, passo o filminho, passo o filminho todo, sim. Dá até para repetir, né? Passa. E além de passar esse filminho da vida, passa o grande desejo, que eu acho que é o combustível fundamental, de vencer o desafio. Porque eu quero deixar claro para as pessoas o seguinte, eu acho que, eu vou falar do meu sentimento, mas eu acho que é um sentimento geral, universal, do corredor de maratona. Ele é o herói dele quando ele termina a prova. Ele tem certeza absoluta de que ele venceu e que o fato dele ter concluído essa prova, ter concluído... primeiro, antes de fazer a prova, ele tem que ter o treinamento para a prova, que é muito duro, entendeu? A prova, na realidade, ele está realizando, né, todo aquele esforço que ele... desprendeu durante o tempo todo da preparação, ele vai lá realizar, coroar aquilo de êxito, entendeu? Então passa o filminho da vida dele, mas a hora que ele chega, que ele conclui o percurso, a sensação dele é, eu sou o meu herói. Nada pode comigo. Naquele momento, nada pode com ele. Não tem dificuldade que ele não vença a partir daquilo. Bom, é o seguinte, eu li um livro de atletismo, do Fernandes, então, ele disse o seguinte, que a gente leva 4, 5 anos para se tornar corredor. Então, como eu faz um ano e meio que eu estou correndo, então eu acho que eu estou bem. Porque eu sem orientação, a falta de orientação, né? Agora, na semana passada, eu corri 3 dias em seguida. O Pelé tem 4.000, aliás, tem 1.100 metros. Então, 16 quilômetros, não, quer dizer, 43 quilômetros dá 48 quilômetros, né? Eu cheguei a correr 3 dias em seguida, 43 voltas no Pelé, que dá 48 quilômetros. Eu corri 3 dias em seguida. E não passou mal, não teve problema? Não. E outra coisa, não. Só fome. Então, o que me chama a atenção é o seguinte, que eu termino a corrida, viu? Seja 16, seja 30, seja 36, que eu corri sempre corridas altas, né? E então eu chego em casa, tomo um banho, almoço, vou para a academia de musculação, faço umas 3 horas de musculação sem descansar. Quer dizer, eu recebo o programa, né? Eu faço todo aquele exercício com peso sem descanso, respirando normalmente. Agora, teve uma maratona aí que o senhor não conseguiu completar, né? Acharam que o senhor estava passando mal? Não, eu tinha corrido 26 quilômetros já. Você chegou aqui, eu até fiquei... Mas eu tudo por ignorância, que nem isso que eu fiz aí. Corri na Anhanguera, para saber como eu estava antes da primeira maratona, eu corri 40 quilômetros hoje. Fui lá, marquei, né? Corri 40 quilômetros, descansei um dia, corri mais 40. 3 dias depois eu fui correr a maratona e ainda corri 26 quilômetros, né? E por que não completou? Quando o senhor parou, acharam que o senhor estava passando mal? Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Veja,
Eu até admirei, foi você que não... Mas não deixaram o senhor continuar Não, correndo não deixaram, a prova? não. Deixaram não, mas eu não sabia, mas é por isso que eu falando, é porque eu era ignorante demais, eu não entendia, como até hoje eu não entendo, viu? O que eu sei eu aprendi com os outros, lá que eu vejo ele fazer, como é que ele corre e tal, viu? Mas eu não tive eu acho que orientação correr é nenhuma. intuitivo. Eu não tenho. Eu acho que é intuitivo. Eu observo muitas crianças, eu gosto você de vai ver as correndo, crianças. você vai aprendendo. Você vai descobrindo a forma mais confortável de você correr e de que forma confortável você pode chegar a melhorar o seu tempo. Não se cria estilo, né, Luiz? Cada um vai pegando com o tempo. E eu acho que essa vontade de correr parte do atleta, né? Esse desejo dele começar, porque essa coisa, de repente, o atleta, uma pessoa querer começar a correr porque o outro corre, esse tipo de coisa, se não partir dentro dele, ele não vai continuar dentro da corrida. Ricardo, vamos falar agora de uma coisa que também eles gostam muito, que é a premiação. Essa premiação aqui da maratona já é uma coisa bem conceituada, inclusive fora daqui, é um bom prêmio ou pode melhorar muito ainda? A premiação da Maratona de São Paulo é a maior premiação do Brasil. São 130 mil reais em dinheiro, distribuído aos primeiros 5 colocados na categoria masculina e feminina, e prêmios por categorias de faixa etárias dos primeiros colocados. Também será dado 2 carros 0 km para os 2 primeiros brasileiros que chegar, tanto o primeiro masculino e o primeiro feminino. E serão sorteadas mais 10 passagens com inscrição para a Maratona de Nova York, entre todos os atletas que completarem a prova dentro do percurso, dentro do período estabelecido de 6 horas. Importantíssimo. Isso é importantíssimo, porque é um incentivo, porque premiar a ponta, né? Eu acho importantíssimo, lógico, que você traz atletas conceituados que vão disputar Mas esses restringe prêmios, muito, né? Lógico. Então, eu acho que o importante é o seguinte, tem toda uma massa de anônimos que é quem faz a festa. Claro. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que as 10 passagens sorteadas realmente se tornam um grande incentivo para a grande massa. Né? E eu acho importante que nas próximas versões da Maratona de São Paulo se crie realmente um estímulo para essa grande massa que corre. Porque se hoje a Maratona de São Paulo tem 6 mil, 7 mil participantes, com esses incentivos, com certeza a gente pode chegar a 10 mil, 12 mil atletas correndo. Vamos chegar, e né? a festa fica muito melhor, né? Com Porque certeza. fica melhor para nós atletas que corremos e fica melhor para a cidade. Claro, com Fica certeza. uma festa da cidade, né? Agora, Luiz, só para encerrar, deve ganhar um estrangeiro, né? Os brasileiros ainda não têm chance ou você aposta em alguém aí especial? Não, eu acredito que a nível de Brasil, hoje nós temos atletas e de sobra, tá? Temos o Luiz Antônio, temos o Vanderlei, Valdenor. Então, a nível de atletas, estamos bem servidos. Tá? Mas eu acredito que, apesar dos estrangeiros que virão, os quenianos, os atletas de fora, eu acredito muito na vitória de um brasileiro. Tá certo, vamos torcer por isso então, né? Só perguntar uma coisa que é importante. Eu acho que nas pessoas idosas, de 40 anos, né, misturar com uma pessoa de 74 ou 80. Mas não Beleza, faz isso, não é não assim. faz nessa Agora já faixa dividiu etária. mais. Está dividido. Eu posso depois, fora do Mas programa, mais ou explicar menos, isso. eu quis dizer que Mas você tem isso aí na faixa de 75 anos, Cinco a em diferença 5 de idade, anos, mais ou a menos, diferença de né? idade Ah, não é muita não, porque Só conforme vai você faturar um ficando mais troféuzinho, velho, ele já está vai, preocupado com no dele, vai sim. Gente, muito obrigado pelo papo. Infelizmente o nosso tempo é curto e já está chegando ao fim. Agradecemos aqui a presença dos maratonistas Romeu Guilherme Raimundo e Lígia Carvalho. A vocês, sucesso aí na prova. Agradecemos também a Ricardo Gomes, organizador da maratona, e Luiz Eduardo Tavares, técnico de atletismo, que participaram aqui conosco deste Globo Comunidade. E lembramos que o programa está aberto para suas críticas e sugestões.